Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando no dia 21/6, são 14 horas e 11 minutos, a gravação do nosso episódio dos Inimigos do Espiritismo. Nós estamos no episódio número 19, que traz para vocês mais um compartilhamento. Nós estamos na prática, na segunda parte do tema. Lembrando que a gente usa a obra O Verbo e a Carne, produção de Herculano Pires, Júlio de Abreu Filho. Eles lidam com a obra Os Quatro Evangelhos, primeira parte de Herculano Pires, segunda parte de Júlio Abreu Filho, e nós estamos aqui trazendo para vocês, compartilhando essas críticas à obra Elos Doutrinários, de autoria de Ismael Gomes Braga, publicação da Federação Espírita Brasileira. No encontro passado, no episódio 18, nós trouxemos as advertências feitas por Júlio Abreu Filho para o movimento espírita, e agora ele começa a tecer os seus comentários e contrapor as teses que defende a obra Os Quatro Evangelhos. Em suma, nós vamos encontrar que Jesus não era homem, mas um agênere. E depois nós vamos ter a segunda tese, que se não fosse confirmada a natureza excepcional de um corpo fluídico de Jesus pelo Espiritismo, as revelações anteriores teriam que cair e o Espiritismo não subsistiria, porque segundo a obra Elos Doutrinários estaria em conflito. Ou seja, a obra Elos Doutrinários defende que a primeira revelação e a segunda vão trazer informações mostrando que Jesus seria um agênere ou teria um corpo fluídico. A terceira tese que será combatida é: quem nega que Jesus tenha sido agênere nega também a codificação kardeciana, muitas aspas nesse kardeciano aí, e não é espírita. Essa é uma tese de Elos Doutrinários. Júlio Abreu Filho, portanto, rebate essas teses, e nós, então, já vamos para essa primeira tese, que é o fruto do encontro de hoje. Nós estamos na nossa segunda parte, vamos fazer novos encontros para a gente poder terminar esse exame, mas tudo com muita calma, com muita transparência, com muita tranquilidade. Vamos às teses no dizer de Júlio Abreu Filho, que dentre as demais teses já rebatidas, ele está na quarta, essa quarta tese, que Jesus não seria homem, mas um simples agênere. Ele já vai buscando um critério de responder no mesmo âmbito que é trazido para o nosso conhecimento os elementos de elos doutrinários que vão tratar de primeira e de segunda revelação. Lembre-se você que está dizendo assim: se nós formos contra Jesus ter sido agênere, ou seja, ele foi um humano, em carne e osso, nós estaríamos em contradição, o Espiritismo estaria em contradição. Júlio Abreu Filho responde a essa afirmação com a Bíblia. Ele vai trazer várias informações, inclusive de edições em língua francesa, italiana e inglesa. Nós usaremos apenas aquilo que ele traz na língua portuguesa. Nos interessa, é uma repetição, obviamente, ele está dizendo que as mesmas informações estão contidas nas várias traduções mundo afora. A nós nos compete trazer essa informação, e se você quiser mais adequadamente aprofundar nas suas pesquisas, vá lá na obra O Verbo e a Carne, está tudo ali à sua disposição para investigação. Vamos lá, então ele responde com a Bíblia dizendo: assim lemos na chamada Bíblia da Bahia, a que nos reportamos no primeiro artigo. Então ele vai dizer assim: Jesus é ser humano, encarnou na Terra, na Bíblia, que assim vai comprovar. Vejamos. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. E visivelmente é grande o sacramento da piedade, com que Deus se manifestou em carne, e foi justificado pelo Espírito.
foi visto pelos anjos, tem sido pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. Porque também Cristo, uma vez morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos oferecer a Deus, sendo sim morto na carne, mas ressuscitado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. Havendo, pois, Cristo padecido na carne, armai-vos também vós outros desta mesma consideração, que aquele que padeceu na carne cessou de pecados. 1 Pedro 4:1. Nisto se conhece o Espírito que é de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4:2. E todo o Espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas este tal é o anticristo, do qual vós tendes ouvido que vem, e ele agora já está no mundo. 1 João 4:3. Porque muitos impostores se têm levantado no mundo que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é impostor e anticristo. 2 João 1:7. Nos comentários de Júlio Abreu Filho, ele vai também considerar que o próprio senhor Gomes Braga traduz um artigo de Allan Kardec, no qual há trechos de uma conversa de Kardec com São Luís, a propósito do tema bicorporeidade e agêneres, estando assim no livro que estamos discutindo, Elos Doutrinários de autoria do senhor Gomes Braga, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então lá você vai encontrar a seguinte informação. Página 43. Raros ou não, basta que tais fatos ocorram para merecerem atenção. O que sucederia se, tomando um tal ser, por um homem ordinário, lhe fizessem um ferimento mortal? Seria morto? O Kardec, conversando com São Luís, está perguntando: escuta, como que fica alguém que fere um indivíduo dessa natureza? Por quê? Vamos recordar. Jesus foi trespassado com uma lança. Então, nesse sentido aí, é importante que a gente perceba o nível de pergunta que faz Allan Kardec. Ele também sofreu ferimentos físicos. Ele sofreu chibatadas, foi colocado uma coroa de espinhos, as pessoas viram ele sangrar. Então, essa é a pergunta. O que acontece? A resposta: ele desapareceria subitamente como o jovem de Londres, desvaneceria. Veja-se o número de dezembro de 1858 da Revista Espírita, Fenômeno da Bicorporeidade. Então ali, Kardec está se reportando num diálogo com São Luís e mostrando sobre essa questão da bicorporeidade e quem está nessa situação, se ele é ferido mesmo, se ele morre, como que funcionaria isso? Ou seja, ele está num determinado lugar, mas está irradiando a sua imagem num outro lugar. Então está em bicorporeidade. Ele morre se for atingido? Lá na frente vai encontrar na página 46 dessa mesma obra, Elos Doutrinários, no item 14, dizendo: se tivéssemos um desses seres em nosso interior, seria isso um bem ou um mal? Resposta de São Luís: seria antes um mal. Demais, não se podem manter longas relações com esses seres. Nunca será demais vos repetir que esses fatos são extremamente raros e nunca têm caráter de permanência. As aparições corporais instantâneas, como as de Bayonne, são muito menos raras. Veja aí, pessoal, que o próprio diálogo entre São Luís e Allan Kardec joga uma pá de cal em tudo que se diz sobre Jesus Cristo não ter possuído um corpo de carne. Repare o leitor
diz Júlio Abreu Filho no comentário, que é um artigo de Allan Kardec, onde o mesmo reproduz um diálogo mantido com o espírito de São Luís, que foi um dos instrutores para a obra de codificação da doutrina. Ora, se Kardec houvesse posto o assunto de quarentena, não teria publicado esse artigo e, quiçá, outros mais. Não teria escrito as passagens citadas pouco acima, principalmente aquelas constantes da obra A Gênese, das quais já falamos em outros encontros aqui sobre o mesmo tema. E nos seus comentários, rebatendo essa tese, Júlio vai dizer: assim, pois, a tese rustanguista está inquestionavelmente contra as afirmações do Novo Testamento e contra aquilo que reiteradamente sustentou Kardec. Entretanto, nos elos doutrinários, diz Gomes Braga, na página 17, que as três revelações, Velho Testamento, Novo Testamento e Espiritismo, formam um todo inseparável, um conjunto único em sua essência, e não se pode atacar uma parte sem abalar todo o edifício. Aqui eu quero abrir um parêntese. Por quê? O Gomes Braga, ele está passando ao largo da natureza da revelação espírita tecida por Allan Kardec na sua obra A Gênese, no primeiro capítulo, quando vai tratar de vários temas acerca de milagres, de predições, enfim, de várias questões atinentes ao próprio Cristo. Nesse sentido, aqui prossegue o Júlio trazendo 5 importantes afirmações para que a gente medite sobre elas, segundo a lógica. Quer isto dizer, desde que não nos afastemos da lógica, realmente as três revelações se completam e formam um todo inseparável, não se pode atacar uma parte sem abalar todo o edifício. Isso é o que está dito na frase anterior, que consta da obra Elos Doutrinários, de autoria de Gomes Braga. Continua Júlio dizendo: Rustang o abalou em uma dessas partes. Por quê? A obra do Rustang está em desacordo com todas aquelas informações que nós trouxemos do Novo Testamento. Rustang abalou em uma dessas partes o Novo Testamento, aceitando comunicações de espíritos mistificadores que afirmaram coisas em contrário àquela parte na Bíblia que acabamos de ler e compartilhar com todos. Mas as coisas do Novo Testamento, no seu contexto, confirmam passagens do Antigo Testamento. E, por outras palavras, o Antigo Testamento profetiza aquilo que aconteceria no futuro e o Novo Testamento confirma as profecias. Essa é a interpretação de Júlio de Abreu Filho em relação a uma revelação e outra. Uma profetiza, reverbera no futuro, a outra vem e confirma as profecias. As alterações fundamentais que o rustanguismo introduz no Novo Testamento abalam, infirmando ou indiretamente alterando o Velho Testamento. A obra de Kardec está em perfeita concordância com a Bíblia e, em consequência, não concorda com a obra de Rustang. Interessante isso, né? Isso aí é para a gente meditar, para a gente pensar. Assim sendo, é Rustang quem abala as três peças daquele monumento e, pelo visto, o senhor Ismael Gomes Braga e com eles outros se acham metidos em tremenda contradição. Como o senhor Braga não admite que se toque nesse monumento, sob pena de não ser considerado espírita, nós agora concluímos: os rustanguistas não são espíritas, porque não são cristãos. Aqui a gente termina a nossa segunda parte desse encontro e convido a vocês para ler essa obra, O Verbo e a Carne, se debruçar um pouco mais sobre as teses trazidas pela obra Os Quatro Evangelhos, e assim a gente observar o que nós podemos fazer para afastar todas estas teorias que acabam por invadir o nosso meio, o nosso movimento, e fazer com que o estudo fique destoado por práticas que não são práticas espíritas, por
conteúdo doutrinário que não pertence ao espiritismo, enfim, por todo esse cavalo de Troia que vai penetrando no movimento e vai tentando aí afetar a doutrina espírita. Então eu encontro vocês num próximo vídeo. Até lá!